Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva com os deputados Paulo Ramos e Jorge Felipe Neto. O assunto, o que vai se fazer com o Parque Olímpico? Bem, o cenário do Parque Olímpico ainda é de abandono. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, tinha selado um acordo com o Ministério do Esporte para que aquela área fosse utilizada. Mas, por enquanto, o acordo só está no papel. Tanto que o governo federal quer promover a concessão da área, deputado Jorge Felipe Neto. Exatamente. Essa concessão tem que ocorrer, a gente falou do custo disso para a população, porque não é para a prefeitura, sai do nosso bolso, né? Agora, eu só vou discordar pontualmente, não é um completo cenário de abandono, é realmente uma falta de utilização daquilo. Tá capinado, tá bonitinho, tá certinho. O problema são as arenas, que não teve tempo de maturar. Aquela área ali não é uma área ainda plenamente desenvolvida. Ainda tem construções ocorrendo, etc. Então aquilo para 10 anos talvez funcionasse como um próprio público. Mas para hoje, emergencialmente, o poder público não tem como segurar aquele custo, não tem como ativar aquelas arenas. Então, de fato, vai ter que conceder, né? Agora, mas o problema é o custo daquilo. Tem aquele ditado que diz: todo órgão que não é exercitado atrofia. É isso. Ficando ali. O desuso, é isso. O não uso, esse é um ditado que é antigo, né? Sem levar para maldade. Sem levar para maldade. Mas eu quero aproveitar com essa alegria, já reiterar aqui, que o incêndio no teto do velódromo não foi causado por balão. Não foi. Para deixar logo isso claro. O senhor já tinha falado Já tinha falado aqui, mas eu aproveito a chance. Já teve perícia. Já foi. Então, para pelo menos, já que satanizam o balão junino, e eu sou um dos defensores, né? Para dizer isso, reiterar. Divulgaram muito, culparam, atribuíram, e não é verdade. Não foi balão que causou o incêndio no teto do velódromo. E o pior é que esse velódromo tem um custo, hein? 300 mil reais por mês por causa do piso, ar-condicionado, luz ligada, e agora pegou fogo. Não, assim, se fosse balão, cadê o bombeiro? Pois é, por que não tinha bombeiro? O senhor também falou isso aqui. O local... A brigada de incêndio. Demora 4 horas para bombeiro chegar. Meu Deus, eu não quero ser socorrido nunca, porque... Mas um lugar desse tem que ter... O privado, estou falando da brigada de incêndio. Tem que ter uma brigada. Sim. Na verdade, civil, né? Estou nem falando dos bombeiros militares que não têm atribuição ali, né? Mas também o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, militar, tem não só o nosso respeito, sim, como também tem prestado um relevante serviço, e a presteza também. A presteza. A grande questão é que às vezes também não comunicam. Até não tem que tinha falar, nem né? alguém para fazer a comunicação. Sim. Mas ali já está comprovado que o material utilizado no teto não era o mais apropriado, que houve questões ligadas aos circuitos elétricos. Mas aí, mais facilmente, atribuíram ao balão. Aliás, como vai acontecer? Depois que acontecer, não adianta dizer. Estava um debate outro dia sobre o Rock in Rio, que ia soltar fogos. E já há uma reação, um festival de fogos ali em relação à fauna e à flora, que é preciso cuidar, e eu acredito, sinceramente, pelos compromissos que tem procurado transmitir à população, que é o Roberto Medina, que ele não vai produzir esse festival de fogos com a possibilidade de causar tanto dano à fauna e à flora. A fauna e a flora. O senhor sabe que o senhor me fez agora vir à cabeça a questão de fogos de artifício do Maracanã? Eu fiz um arena esportivo aqui sobre o tema Maracanã, sobre a Olimpíada. Estava aqui o deputado Chiquinho, que por anos foi superintendente do Maracanã e secretário estadual de esporte. E campeão. Campeão de bandeira. Sim, com certeza também. Vascaíno ainda por cima também. O deputado Chiquinho lembrou aqui no nosso programa sobre a festa de abertura da Copa do Mundo e reiterou na Olimpíada. Qual era o problema? O teto do Maracanã não era mais cimento, passou a ser de lona. Os fogos de artifício, e ele foi consultado à época, como conhecedor do esporte,
que a opinião dele sobre aquele fato. Ele disse o seguinte: olha, eu acho que tem que colocar uma geleia, que é tipo uma geleia americana, que quando os fogos, a centelha cai nessa geleia, ela fica tipo um gelo, congela. Que aí você vai fazer o quê? Você vai preservar a lona do Maracanã, que custou milhões de reais do bolso do dinheiro do contribuinte. Ah, não, mas é muito caro. Bem, deve fazer. Aí você tem que esquecer, se você não está fazendo um mega evento que é a Copa, depois não vai fazer um mega evento que é uma Olimpíada e Jogos Paralímpicos também. Bom, não fizeram. O resultado? A lona do Maracanã, isso foi recentemente divulgado por toda a imprensa, cheio de buraco. Tinha uns buraquinhos durante a Copa e agora os buracos aumentaram. E aquilo é uma lona tensionada que foi colocada por alpinistas alemães e que custou milhões de reais aqui no Rio. Então, essa sua lembrança, deputado Paulo Ramos, quando o senhor falou da fauna e da flora lá por causa do Rock in Rio, me recordei da lona do Maracanã, deputado Jorge Felipe Neto. Em 2012, ela começou a ser utilizada, os fogos de artifício começaram a ser utilizados no Maracanã. Eu lembro que naquela época, que ele já estava falando de bombeiro, até engrandecendo mais aí a instituição, o comandante-geral na época foi contra. Foi completamente contra a utilização de fogos de artifício ali, não só pela questão da lona, pela questão econômica disso, mas pela via... Segurança, né? A lona não a lona é inflamável, sim, efetivamente. Se aquilo cai na torcida, meu Deus, a tragédia que aquilo pode acontecer, né? Então, de fato, isso tem que ser revisto, esse planejamento. Eu nem sabia da existência dessa geleia, dessa possibilidade. Disse aqui pra gente. Mas é bem bacana, para que a gente possa cobrar também. Independentemente de qual seja o custo, com certeza custa menos que vida e custa menos que outra lona. E o investimento, né? Então, Rock in Rio sem fogos de artifício. Sem fogos de artifício. Bem, que o Rock in Rio fica numa área de preservação ambiental, né? Pouca gente lembra disso. Exatamente. Foi o que o deputado falou, Paulo Ramos. Então, eles, tomar cuidado. Para montar aquele parque do rock lá, inúmeras contrapartidas ambientais foram exigidas. Então, mas algo você não poderia montar um palco daquele ali. Mas voltando ao complexo olímpico, Ademar Ferreira da Silva. E tem um PL do senhor aqui. Né? Ademar Ferreira da Silva, Parque Olímpico, diz o seguinte: é preciso também que as modalidades esportivas que poderão viabilizar aquele complexo também sejam massificadas. E tenham eventos aqui, né, deputado? Porque, na verdade, é isso. Não usa, não só porque não tem evento. No Brasil, eventos trazendo... Não tem atletas. O atletismo aqui praticamente não tem atleta. São atletas militares. E ainda temos que render essa homenagem às Forças Armadas. Sim. Porque, pelo menos, através das Forças Armadas, nós tivemos a possibilidade de ter os atletas de excelência aproveitados. Me lembro, quando recebi a medalha, até fazia continência. O Jorge Felipe Neto é jovem demais. Eu não vou recordar. Não vai saber o que eu digo. Mas, antigamente, quem absorvia os atletas era a Previdência Social, eram os institutos. Os atletas que se destacavam e que precisavam de algum socorro material, eles eram empregados na Previdência Social. Bacana. Isso, sabe? Então, o papel que as Forças Armadas têm cumprido agora, isso era cumprido pelos institutos. E são instalações de primeira, deputado. Eu sei disso. Tanto na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, são instalações de primeira. Agora, paralelamente, as Forças Armadas não conseguem absorver todo o contingente apto à prática esportiva. É porque é muita gente também. Pega as excelências, aqueles que já se revelaram, aqueles que... Claro. Um exemplo, por exemplo, na Olimpíada, né? O Felipe Vu, do tiro, que ele não teve a medalha de ouro, que era esperado, porque era um dos destaques. É um atleta que feito no militar. Atleta militar, o Felipe Vu. E atletismo, a mesma coisa, tanto no masculino como no feminino. O que precisa o Rio de Janeiro ter, conforme o senhor disse, até o deputado Jorge Felipe e os outros deputados que já participaram aqui do nosso programa, é que o Rio possa ter eventos, é que o Rio possa cativar para aproveitar esse centro de excelência que tem, que é o Parque Olímpico, e as outras arenas também. Veja, Deodoro. Mas para isso tem que estimular
o esporte de base, O as que o ligas deputado sempre falou aqui. universitárias Exatamente. e tal, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Né? Pode até ser o contrário. As grandes competições estimulando a prática e levando a máquina pública a ter uma política de massificação. É isso, faz um jogo da Liga Universitária antes do Flamengo e Botafogo, por exemplo. Sim. É isso. Claro. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. É que às vezes, né, as coisas vêm na cabeça e não tem nada a ver, aparentemente. Porque você falou uma coisa que me fez lembrar do Teatro Municipal. Eu apresentei um projeto aqui que estão usando o Teatro Municipal para atividades as mais diversas, menos Cultura. a cultural. Que é o fundamento o dele. seu corpo artístico. Que é o fundamento dele. O seu né? Outro dia eu fui lá, tava tendo culto, missa. O seu corpo artístico. Nada Aí eu- contra, mas... Mas lá não é essa a função, né? Eu, aqui, mais como denúncia, apresentei um projeto dele para dizer o seguinte: qualquer atividade a ser realizada no Teatro Municipal tem que incorporar 40% do tempo com as atividades próprias do teatro. Eu tava Senão, para que vai ter o teatro? tava Vai tendo virar evento museu? religioso, congresso empresarial, sabe? Coisas que, para aquele patrimônio histórico, talvez não fossem as mais adequadas, realmente, né? E uma reforma que foi feita também, cara. Mas conviver 140 milhões. com representantes do corpo artístico, ou também pessoal da administração do Teatro Municipal, causa um sofrimento talvez igual ao sofrimento experimentado agora por aqueles servidores, aqueles que estão lá no complexo esportivo, convivendo com a degradação. Eu estive há pouco tempo lá, num encontro com o ministro dos esportes, Leonardo Pisciani. nosso deputado federal do Rio de Janeiro, e fui lá conversar, sabe sobre o quê? Sobre o campo dos Séries, que a Previdência Social despejou o Séries De Bangu? de Bangu, que é um dos poucos campos de futebol restantes ali na região. Sim, é verdade. Entendeu? Então, ainda estou insistindo, né, para ver se aquele espaço para a prática do futebol, se ele é recuperado. Pô. Por hoje é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva e nós contamos com as presenças dos deputados Paulo Ramos e Jorge Felipe. Deputado Paulo Ramos, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Arena. Muito obrigado. Alegria dupla, voltar e encontrar meu sobrinho Neto. E também do senhor deputado Jorge Felipe Neto, pela primeira vez será a primeira de uma série. As ordens, Rui, alegria tripla de saber que eu vou voltar. Com certeza. Com certeza. Bem, você pode assistir o programa pela internet no www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo fluminense.